Filipenses 1, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus diz: Amém. Você pode se assentar. Já por um número de semanas, nós estamos usando este texto como um ponto de partida para a caminhada numa série de mensagens que está chegando ao seu término. Nesta série de mensagens denominada Redescobrindo a Igreja, nós procuramos ver com os irmãos algumas das verdades fundamentais sobre o padrão do Novo Testamento para uma igreja. E desde o início da conversa, você que acompanhou cada passo dessa caminhada, sabe e percebeu que nós temos enfatizado aquilo que é urgente redescobrir, sob pena inclusive de nós perdermos algo de inestimável valor, reconhecendo com algum lamento que a prática disseminada no meio evangélico muitas vezes desvia, deturpa, quando não distorce aquilo que está no Novo Testamento. E neste versículo, capítulo 1, versículo 1, que nós acabamos de ler, enfatizado já por um número de semanas, nós temos encontrado a tripla composição de uma igreja conforme o Novo Testamento, pois esse texto fala de santos, de bispos e de diáconos. Os santos, nós já dissemos isso, são os membros da igreja. Diferente de aquilo que pode ser o conhecimento ou a experiência ou até a ideia de algum, não é alguém que fica sentado na cadeira vendo as coisas acontecerem. A parte consumidora, a parte receptora, absolutamente, na Bíblia, no padrão do Novo Testamento, uma congregação composta por santos tem trabalho para servir a Deus. E nós mencionamos na mensagem que falou disso, nas duas mensagens, algo, não tudo, mas algo daquilo que é a responsabilidade da igreja, da congregação, o trabalho da congregação, que é prestar culto, reconhecer e reafirmar uns aos outros e aos obreiros, cuidar uns dos outros, proclamar a mensagem do Evangelho. Ser santo não é ser sentado, ser santo é ser servo, ativo no serviço do Senhor. Hoje, quero falar, irmãos, e tendo a Bíblia aberta, consultar este como ponto de partida e outros textos do Novo Testamento que falam sobre os bispos. Eu disse a tripla composição da igreja, os santos, os bispos e os diáconos. E com a graça de Deus hoje, nós queremos ver tudo que a Bíblia ensina sobre a figura, sobre a pessoa de um pastor. Uma igreja que estava em sucessão pastoral emitiu o seguinte relatório. Isso aqui eu já citei aqui na igreja, mas para alguns será novidade. E é muito interessante esse texto. Relatório da Comissão de Sucessão Pastoral. Isto é, a igreja estava sem pastor e procurando um novo pastor. Relatório. Em nossa procura por um pastor adequado, a seguinte compilação foi feita para seu exame. Dos nomes sugeridos e investigados pela comissão, apenas um foi encontrado com as qualidades necessárias. A lista abaixo contém os nomes que foram sugeridos e breves comentários sobre cada um, caso alguém esteja interessado em maiores informações. Noé, 120 anos de ministério, 0 conversões. Moisés, gago, e membros da sua congregação disseram que ele perde a paciência por pouca coisa. Salomão, tem a reputação de muita sabedoria, mas falha em colocar em prática o que prega. Jeremias, extremamente emotivo, chorão, alarmista. Alguns dizem que é uma dor de cabeça. Amós, um pregador da roça. Melhor ficar na roça. João, se apresenta como batista, mas não usa terno e gravata. Não tem tato nenhum, se comporta como um hippie, sua presença é desconfortável. Simão Pedro,
já foi ouvido negar a Cristo publicamente. Paulo nos parece também ter muito tato. Suas pregações são excessivamente longas, um homem duro. Timóteo, muito potencial, mas muito jovem. Jesus tem a tendência a ofender as pessoas por causa de nada, especialmente os importantes. Muito controverso. Fez a esta comissão perguntas muito desconfortáveis. Judas Iscariotes nos parece ser um homem muito prático, cooperador, bom com as finanças, pensa nos pobres, se veste bem, bom de relacionamento. Toda a comissão concorda ter encontrado nele o homem que estávamos procurando para preencher o cargo de pastor da nossa igreja, e apresentamos sem reservas a deliberação da congregação. Misericórdia. O texto, de maneira bem-humorada, porém provocante, quer colocar aquilo que eu entendo ser a essência da mensagem que eu tenho para trazer esta noite. No padrão do Novo Testamento, um pastor não é um profissional, nem o pastorado é uma profissão, nem ele é selecionado ou avaliado conforme as suas capacidades para o que faz. Biblicamente falando, um pastor vale mais pelo que é do que pelo que faz. Primeiro de tudo, ele tem de ser um conjunto de coisas para primeiro fazer. Não estou dizendo que não tem o que fazer, tem muito o que fazer. Muito o que fazer. Mas Deus coloca importância primeiro no que ele tem de ser, para então no que ele tem de fazer. Nós temos alguns textos no Novo Testamento, e os dois principais estão em 1 Timóteo capítulo 3, e o segundo texto principal em Tito capítulo 1. Eu fiz uma tabelinha, se você quiser eu posso mandar isso para você, tranquilamente, uma tabelinha das qualidades que são exigidas em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e em Tito 1, de 6 a 9, e eu encontrei um número muito tranquilo, apenas 20 exigências. No entanto, nenhuma destas 20 tem a ver com liderança, com gestão, com rotina de trabalho, com capacitações diversas. Todas as 20, todas elas, têm a ver com caráter, tem a ver com conduta, tem a ver com relacionamento dentro de casa, fora de casa, com a igreja, com as finanças, com a sua vida moral, com o seu uso bem. Veja a lista. Primeiro de tudo, tanto em 1 Timóteo 3, versículo 2, quanto em Tito 1, versículo 7, Paulo usa uma palavra curta, uma pequena palavra grega, a palavra dei, cujo significado é algo absolutamente indispensável. Por isso, em 1 Timóteo 3, 2 está dito é necessário, e em Tito 1, 7 está dito que é indispensável que ele seja irrepreensível. Esta é a primeira afirmação, como se Paulo já começasse colocando a barra lá em cima. É necessário, é indispensável ser irrepreensível. Esta palavra não significa perfeito, esta palavra não significa alguém que não tenha nenhum erro, nenhuma mazela, nenhuma dificuldade na sua vida. Absolutamente não é isso que esta palavra quer dizer. Esta palavra, no entanto, quer dizer que todos os erros terão em contrapartida sincero arrependimento. Todos os erros terão em contrapartida uma disposição vital de lutar e de buscar vitória contra elas no Senhor. Não se trata de perfeição, trata-se, no entanto, de coerência. Coerência. O que é indispensável? É indispensável, como nós veremos aqui nos pormenores, que aquilo que este varão, e eu usarei esta palavra algumas vezes, porque a palavra homem ela pode ser usada de maneira um pouco mais ampla do que isso. Eu quero afirmar de início que somente um varão pode ser um pastor, conforme o ditame do Novo Testamento. É necessário que este varão, este ser humano masculino, ele seja uma confirmação da mensagem que ele porta por toda a sua conduta. Paulo começa dizendo, é indispensável, é necessário, é inegociável que este varão seja irrepreensível. Então ele vai dizer, esposo de uma só mulher, tem a ver com a sua conduta moral quanto à sexualidade. Temperante, ou em Tito diz, tenha domínio de si, não um homem que fica irado, isto é, alguém que tem maturidade emocional. Sóbrio é a quarta exigência, quer dizer uma pessoa equilibrada, moderada. Modéstia, está em
Em 1 Timóteo 3,2 e em Tito 1,7, uma pessoa fundamentalmente humilde. E a melhor definição de humildade que eu já encontrei não é alguém que pensa pouco de si, mas alguém que pensa pouco em si. Veja que diferença uma preposição faz. O humilde não é quem pensa mal de si, é quem mal pensa em si. Não é quem fica se derrogando continuamente, se arrastando no asfalto, dizendo que é a pior criatura que existe. O humilde é aquele que tem pouco que pensar em si mesmo. É necessário que este varão seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Pode significar acolher as pessoas em sua casa, pode significar estender a elas receptividade e acolhida, e ter interesse nas pessoas de maneira que elas se sintam amadas e bem recebidas. Seja apto para ensinar, eu voltarei nisso daqui a pouco. Não seja dado ao vinho, isso está tanto em 1 Timóteo 3,3, quanto em Tito 1,7. Resumidamente, eu interpreto como sendo alguém contido no uso daquilo que é prazeroso. Não violento, 1 Timóteo 3,3 e Tito 1,7, isto é, um homem de paz. Cordato, habilidoso nos relacionamentos com as mais difíceis pessoas, por que não? Inimigo de contendas, exige o apóstolo Paulo, alguém capaz de promover a paz, não avarento. Ele escreve em 1 Timóteo 3,3, em Tito 1,7, ele diz, não cobiçoso de torpe ganância, isto é, alguém capaz de experimentar contentamento nas suas finanças pessoais. Que governe bem a sua própria casa, que assuma as responsabilidades e o papel que Deus outorgou ao marido e ao pai. E isso ele manifesta criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Ele demonstrará indiretamente pelos que o cercam a sua autoridade moral dentro da sua casa. Não seja um neófito, a fim de não se ensoberbecer. Tenha bom testemunho dos de fora, disse o apóstolo Paulo. Alguém cujo convívio fora do ambiente da igreja, com pessoas incrédulas, não leve ao comentário irônico dizendo, lá, veja só como vive, como faz, como é, e diz que é pastor. Outro dia a cachorra lá de casa fugiu pelo portão da garagem. E eu saí na chuva para poder pegá-la. Quando eu consegui pegá-la e entrar, eu ouvi um dos meus vizinhos, e eu não saberia lembrar quando foi que eu tive contato com esse vizinho, dizer, está ali, pastor. Ele não disse vizinho, ele não disse Hugo, ele disse, está ali, pastor. De alguma maneira ele ficou sabendo. Não que eu tenha que esconder, não que eu queira esconder, mas de alguma maneira ele soube. O que me fez pensar, e deve fazer pensar, se o comportamento dentro da casa, se o comportamento que é testemunhado pelos de fora, é este que produz bom testemunho. Em Tito 1, versículo 8, Paulo exige que o varão pastor seja um amigo do bem, isto é, um apoiador de coisas boas e necessariamente um inimigo de coisas ruins. Que seja um homem justo, isto é, íntegro, alguém que tenha uma vida de retidão moral. Piedoso, como não? Piedoso, isto é, devoto, dedicado a Deus, que busca a Deus em oração. E Tito 1,9 dirá, apegado à palavra. Isto é, um homem voltado à Bíblia, que se dedica à Bíblia, que tem interesse na Bíblia, que tem amor pela Bíblia. Não somente em nenhum sentido no seu caráter literário, na sua função editorial, absolutamente, mas a Bíblia enquanto palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus. Observe que, na lista de Paulo, não está falando sobre carisma, sobre habilidade de gestão, não está falando sobre traços de personalidade, não fala sobre ser capaz de fazer isso, de fazer aquilo, sobre rotina de trabalho. Eu repito para os meus irmãos que as atribuições funcionais do pastor vêm daqui a pouquinho. Mas você precisa dar muita atenção para a palavra de Deus. A palavra de Deus coloca primeiro o que o varão tem de ser para ser um pastor. Primeiro isto. Primeiro as qualidades, os traços do seu caráter. Primeiro as características da sua vida. Primeiro ele tem de ser, para então ele fazer. Primeiro tem de ser, para então ele fazer.
Quantas vezes a gente ouve alguém dizendo assim, essa lista está bem aí na Bíblia, e talvez um ou outro tenha uma ou outra questão, mas está fazendo um bom trabalho. E aí a gente costuma olhar de maneira que não está de acordo com a Bíblia Sagrada para resultados numéricos, ou buscar resultados numéricos, o crescimento de uma congregação, de uma arrecadação, das atividades, conquanto as exigências da Bíblia estão ali. E a gente meio que tira o olhar disso para dar justificativas com aquilo que, não está na Bíblia Sagrada, de fato não está. O que está na Bíblia é que, primeiro de tudo, o varão que quer ser, como Paulo disse a Timóteo, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, primeiro de tudo ele tem de ser o portador de algumas características, e antes de eu entrar nisso, mais detidamente, eu quero dizer, essas características não são o resultado de disciplina pessoal, nem de formação direcionada, nem de genética privilegiada, nem de nenhuma outra dessas coisas. A carne não pode construir esse perfil. Isto é um resultado da graça de Deus que vem desde antes, trabalhando, preparando, selecionando alguém para os seus propósitos. Você não vai escolher um médico a partir da vida familiar dele. Você precisa ir lá no otorrinolaringologista. Você não vai querer saber como ele vive dentro de casa, se ele briga com a mulher dele, se ele usa bem as suas finanças. Você quer que ele seja um bom otorrinolaringologista. Um advogado, se ele tem N questões na vida pessoal dele, se ele enche a cara, se ele é viciado em jogo, eu preciso que ele cumpra os prazos e que ele faça as petições e que ele defenda os meus interesses. A bem da verdade, eu lembro de ter acompanhado os noticiários americanos, a discussão na última eleição presidencial, e muitos evangélicos dizendo assim, não, eu estou votando para presidente, não é para pastor da igreja. Então faz diferença. Então faz diferença. E faz. As exigências bíblicas devem nos deixar muito claro o que eu estou tentando colocar aqui para os irmãos de uma e outra forma. Pastor não é profissão. Quando eu vou me hospedar no hotel e tenho de preencher aquele formulário, eu costumo pegar a caneta onde está escrito profissão, e um hábito que eu herdei de um amigo, eu risco ali a palavra profissão, por cima eu escrevo ocupação, e do lado eu coloco Pastor Batista. Não é uma profissão. Antes de eu ter a minha experiência pessoal de chamada, eu tinha lá os meus planos, o que eu queria fazer da vida. Eu pensava em estudar para prestar concurso para o Itamaraty. Até eu ter ouvido a mensagem da parte do Senhor, e Deus prevalecendo sobre o meu coração, e Deus me dizendo que tinha outros planos para a minha vida, planos aos quais eu me submeti. Por que, irmãos, essa lista? Será que é como a lista de um concurso que tem muitos candidatos? Então você precisa elevar os critérios para poder fazer a seleção final? Certamente não é isto. O objetivo desta lista, dessas 20 características que eu extraí de 1 Timóteo 3 e de Tito capítulo 1, o objetivo de Paulo é duplo. Primeiramente, quando ele escreve a Timóteo assim, sê o exemplo dos fiéis. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Seja o exemplo dos fiéis. Por que Deus quer que os seus obreiros sejam irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, temperantes, sóbrios, modestos, hospitaleiros, aptos para ensinar, não dados ao vinho, não violentos, cordatos, inimigos de contendas, não avarentos, que governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, não sejam neófitos, tenham bom testemunho dos de fora, amigos do bem, justos, piedosos e apegados à palavra? Por que Deus quer que eles sejam assim? Eu lhes digo, meus amigos, Deus quer que eles sejam assim, para que todos os crentes sejam assim. Deus quer que eles sejam assim, que os obreiros sejam assim, para que todos os crentes sejam assim. Não estamos falando de uma categoria separada de crente. Eu tenho dito isso em N circunstâncias. Alguns talvez imaginariam que a vida cristã
Como há tantos pacotes que a gente contrata disso e daquilo no mundo, você pode contratar um pacote mais leve, um pacote... Qual é o pacote que eu só tenho que ir no culto domingo à noite, hein? Qual é o pacote que eu marco esse aí? Esse é o pacote que eu quero. Não, tem o pacote que vai no domingo de manhã e de noite, mas não preciso ficar para EBD. Tem o pacote que vai de manhã, de noite EBD, e tem o pacote que vai de manhã, de noite EBD e culto de quarta-feira, e por fim, o pacote que vai de manhã, de noite EBD, culto de quarta-feira e pequeno grupo. Esse pacote aí é mais complicado, eu prefiro esse aqui, que é só domingo à noite. Não existem modalidades de vida cristã, exceto duas: certo e errado. Por que o pastor precisa ser assim? Para que os crentes sejam assim. Está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E em segundo lugar, é necessário que o bispo seja assim, para ele ser um exemplo, um padrão de cristianismo perante os fiéis, e para que ele tenha poder. Agora, essa palavra, poxa vida, no mundo no qual a gente vive, ela é uma palavra complicada, né? Não é poder para fazer chover, ou para mandar doença na vida de alguém. Não. Nem o tipo de poder assim, que se você contrariar o seu pastor, você vai estar exposto a ficar doente, mas se você... Não, pelo amor de Deus, não. É poder no sentido de autoridade. Lembra quando Jesus pregava e as pessoas ficavam admiradas porque ele tinha autoridade? Diferente dos escribas e dos saduceus. Eu já vivi esta posição em que você ouve uma mensagem e a mensagem parece que tem um algo acompanhando aquela mensagem, algo implícito, algo espiritual, subjetivo, que nós denominaríamos talvez unção ou alguma forma específica de bênção. Não sou eu quem diz isso, foi Spurgeon que disse: bênção é difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. Unção, ele dizia, é difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. Bem, um outro nome que nós talvez poderíamos dar para isto é aquilo que Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: para que seja poderoso, para admoestar com a sã doutrina e para convencer os contradizentes. Ou em Tito 2,15 ele diz: exorta e repreende com toda autoridade. O poder que ele está falando e que um obreiro, um pastor de Deus precisa ter, é a autoridade que vem da coerência e da genuinidade. Quando o homem de Deus ensina, e a vida dele é um esteio, é uma confirmação do que ele ensina, então ele tem esse poder. E esse poder chama a minha atenção, quando eu estudo esse texto de Tito, observar que os dois verbos gregos, que são traduzidos como admoestar e convencer, são os mesmos dois verbos que o Senhor Jesus emprega em João 16 em relação ao trabalho do Espírito Santo, quando ele diz convencer e confortar. Olha, eu não sei o que esse tipo de informação causa em você, mas em mim ela faz o meu coração até se tremer. Porque o que ela resulta dizer na prática é que quando um servo do Senhor vive esta vida e ocupa esta posição, então ele se faz um verdadeiro instrumento do Espírito Santo para ensinar, para confortar, para confrontar, para conduzir, para aconselhar. Ocasionalmente, na porta, no final do culto, alguém me cumprimenta e diz: o senhor estava falando para mim hoje. Eu respondo: para você e para todo mundo. Se de fato algo que eu estou dizendo aqui se destina a você de maneira pessoal, saiba que eu não tenho parte nenhuma nisso, é entre você e Deus. Este obreiro torna-se um instrumento do Espírito Santo para fazer a obra do Espírito Santo. John Wesley, o fundador do metodismo, resumia a pregação em duas atribuições. Ele dizia que o dever do pregador é consolar os que estão perturbados
e perturbar os que estão confortados. Aquele que entra muito descansado, indolente, aprovando a si mesmo, satisfeito consigo mesmo, tem de ouvir um trovão ressoante da Escritura Sagrada que nos alerta a respeito das nossas próprias falhas, da nossa necessidade de salvação, da nossa necessidade de santificação, de arrependimento, de confissão, de oração, da nossa necessidade de Deus. Enquanto aquele que já traz no peito o coração compungido, contrito, quebrantado, tem de ser apresentado as doces e consoladoras promessas que há em Cristo Jesus de salvação, de perdão de pecados, da segurança que nós temos em Deus, da paz que Deus pode abundantemente prover para nós em toda e qualquer situação. Esse é o dever do púlpito. Esse é o dever, eu acredito, concordo com esta frase de John Wesley, esse é o dever, resumidamente, do pastor, é tomar aqueles que estão lá deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, e dar-lhes um sinal de alerta. Mas aqueles que trazem o seu coração já incomodado com as suas próprias transgressões, apontar-lhes o caminho da salvação em Cristo Jesus. É a obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. Deixa eu repetir algo, é o que eu quero enfatizar nesse primeiro ponto. Você não encontrará nenhum versículo que se refira ao aumento do número de frequentadores, ao aumento de atividades no calendário da igreja, o aumento da arrecadação, dos projetos de expansão, da persuasão do carisma, da gestão, da administração, não. Nenhuma destas coisas está na Bíblia. Mas traços do caráter, do temperamento, da conduta precedem as próprias ações. Porque Deus está dizendo, antes de fazer, tem que ser, mas se não for, não faça. Esse conjunto de qualidades não está presente na vida de um varão de forma aleatória, como resultado de uma formação direcionada, intencional, de uma genética privilegiada, ou de muito empenho em autodisciplina, porque a carne não pode construir esse perfil. Isso é o resultado da graça de Deus. Então, primeira coisa, o pastor é. E o que define o que ele é, o que define a posição que ele ocupa na igreja, é a pessoa que ele é. Falar muito bem, ter essa ou aquela habilidade, percebamos, vem abaixo na lista que nós encontramos na palavra de Deus. Mas não basta ser, tem muito o que fazer. E agora que nós já vimos o que ele tem de ser, vejamos algumas afirmativas bíblicas sobre o que o obreiro tem de fazer. E chama muito a minha atenção quando eu abro a primeira carta de Paulo a Timóteo. Aliás, fica aí um para casa para você que deseja se aprofundar nesse assunto. Leia essas 3 epístolas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Ou faça como eu fiz, leia marcando todos os imperativos. São imperativos tão interessantes para mim, particularmente esclarecedor. No capítulo 3, versículo 5 de 1 Timóteo, ele diz, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, veja o que diz aí, como cuidará da igreja de Deus? Qual é a primeira função dos pastores? Cuidar da igreja de Deus. Agora veja que interessante, o verbo grego, que é traduzido como cuidar aí em 1 Timóteo 3,5, ele aparece no Novo Testamento só uma outra vez. Numa parábola que Jesus contou, sobre um homem que foi atingido por um grupo de ladrões na beira da estrada, e ficou caído na beira da estrada, aí passou um sacerdote, passou um levita, passou um escriba, e passaram de lado, aí vem um tal de um samaritano, e o samaritano pegou, e você lembra o que o samaritano fez? O samaritano cuidou dele. Este verbo aparece em Lucas 10, versículo 34, quando diz que o samaritano tratou dele, e aparece uma segunda vez no versículo seguinte, porque na manhã do dia seguinte o samaritano foi embora da estalagem e disse assim para o dono da estalagem, cuida dele e eu pagarei a despesa. Este verbo, repito, traduzido aqui como cuidar da igreja, aparece somente no Novo Testamento, nesse outro texto, em Lucas 10, 34, Lucas 10, 35. Essa referência à enfermagem do século I
é muito interessante, porque a enfermagem do século I é muito diferente da enfermagem 20 séculos depois. O que era a enfermagem do século I? Eu te digo, a enfermagem do século I era ficar ali, sentado do lado do leito do enfermo, a enfermidade vindo, a enfermidade piorando, e tratando do necessário, e pensando com pressa a pessoa febril, e tratando daquelas necessidades e aliviando, e envolve o outro elemento, não é isso que a gente faz quando a gente visita alguém no hospital, a gente conversa para animar a pessoa, a gente conta história, e conta piada, e lê versículo, e ora, e vai alegrar a pessoa. Pois muito bem, pois nós estamos cuidando não só da enfermidade, mas também do emocional. Isso deve nos descortinar que a realidade da responsabilidade de um pastor está muito além do seu exercício, das suas funções imediatas. Cuidar da igreja é ter presença, interesse, amor, serviço, vigília, compaixão. Tínhamos lá em Belo Horizonte um pastor da Assembleia de Deus, pastor Silvestre, que pastoreou até os 103 ou 104 anos de idade. E um dia era já de noite, não tinha praticamente ninguém, a igreja, o prédio fechado, ele estava na igreja, o telefone tocou, ele atendeu o telefone, essa história é muito conhecida lá na nossa cidade de Belo Horizonte, e a pessoa que disse, perguntou, quem está falando? E ele respondeu, o zelador da igreja. Quero falar com o pastor, ele disse, é o próprio. Mais do que os colaboradores de serviços gerais, o pastor é o zelador da igreja. O pastor é aquele que pastoreia o rebanho, como Pedro escreveu na sua primeira carta. Veja o que Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 5, a partir do verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros, este é um outro título para a mesma função. Há 15 títulos no Novo Testamento para esta função. Os 3 mais recorrentes são pastor, bispo e presbítero. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor é Jesus se manifestar, recebereis a imarcessível, quer dizer, que não murcha, coroa da glória. Essas palavras são palavras tremendas, palavras que poderiam ser sintetizadas nas palavras do versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Essa linguagem figurada, ela percorre a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita num tempo, numa sociedade, num contexto agrário, em que o cuidado de ovelhas fazia parte da rotina, era algo que todo mundo entendia. Hoje, removidos nós, porque nós somos urbanos do século 21, nós não entendemos exatamente o que essa figura de linguagem quer dizer, mas para quem vivia naquele tempo fazia assim sentido instantâneo. Quer dizer o quê? Qual é o trabalho que um pastor de ovelhas tem com as ovelhas? Eu te digo, levar para comer, levar para beber água. O bicho é extremamente criativo em maneiras de se dar mal, em se perder, em se desviar do caminho, e o pastor tem de corresponder a essa criatividade. Ele precisa defender dos predadores, quer os grandes, aqueles que atacam, que dilaceram, que matam, como os problemas que são típicos das ovelhas, como mosquitos, moscas, insetos que pousam e botam ovos nas pequenas cavidades, especialmente dos olhos e do nariz. Ele precisa tratar do pelo. Você já viu esse processo na vida desses animais? É muito interessante, porque o pelo vai crescendo, e torna-se um fardo, torna-se algo dificílimo, até que o pastor faz a tosquia do animal. É tão bonito, na verdade, quando a gente observa estas qualidades naturais e encontra os paralelos, e há muitos paralelos com a presença do pastor no meio do povo de Deus. Sabe qual é a conclusão que eu chego aqui? Não dá para ser pastoreado pelo YouTube. Se algum cristão aprendeu ou mal aprendeu
durante o período das restrições, das exceções da pandemia, que dá para você assistir culto pelo YouTube. Eu repito, a minha palavra como pastor desta igreja, o culto via YouTube é para quem está doente ou para quem está viajando. Se você está em São Luís, você tem que vir para a sua igreja. O culto via YouTube é para quem está impedido, absolutamente impedido. Não é uma opção, não é uma modalidade. Onde eu marco aí para assistir o culto só pela internet, que é mais fácil, fica em casa, não sei o que e tal. Estas bênçãos que a contemporaneidade nos trouxe, devem ser observadas com muita cautela, meus irmãos, o uso que nós fazemos delas. Uma delas, esse sermão está comprido, está falando aí de pastor, eu estou querendo pensar em outra coisa. Deixa eu ouvir outro. Já sei, eu vou ouvir o Hernandes, vou ouvir o Augustus. Para que eu vou ouvir pastor Hugo se eu posso ouvir Hernandes? O Hernandes não te conhece. O Hernandes não é teu pastor. Não foi o Hernandes que Deus escolheu para ser o teu pastor. Ele é muito bom. Eu o ouço. Frequentemente, inclusive. Mas ele não é o teu pastor. Nós precisamos, queridos, fazer uso cauteloso das vantagens que a contemporaneidade nos traz. Porque pregar é uma mínima fração do que o pastor faz. Ele cuida da igreja, ele pastoreia o rebanho. Quanto tempo eu passo aqui no domingo? Você vai dizer, tempo demais. Não, eu estou pensando em com medida quantitativa. E quantas horas eu passo para me preparar para isto? São menos horas do que as horas que eu passo em atendimento no gabinete. Todos os dias eu estou aqui, e se você precisa conversar comigo, é só mandar uma mensagem no WhatsApp da secretaria que eu vou marcar um horário para te atender. Do que o tempo que eu passo nas visitas, nas casas, nos hospitais dos irmãos. O tempo que eu passo pregando é uma fração do tempo que eu passo pastoreando a igreja. Então, há excelentes pregadores e há perigosíssimos pregadores, viu? Eu falei 2 bons, que são presbiterianos, temos a ressalva que eles não conhecem o batismo bíblico. Mas tudo bem, são bons pregadores. Até porque ninguém precisa ser batizado para ir para o céu, não é verdade? Mas há perigosos pregadores. A língua até coça para falar o nome, mas eu não posso. Cuidar da igreja. Pastorear o rebanho, presidir a congregação. Se você está tomando notas, quais são os trabalhos do pastor? Primeiro é cuidar da igreja, segundo é pastorear o rebanho, terceiro é presidir a congregação. Eu sei que nós vivemos um tempo em que a autoridade é vista sempre com suspeita. Na nossa cultura, tudo que está atrelado à ideia de autoridade é visto com ressalva. Mas nós não podemos fugir daquilo que está na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, está escrito que o pastor preside a igreja. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, está escrito que o pastor governa a igreja. Nossa, pastor, se eu já não tinha gostado do primeiro, do segundo versículo, eu gostei menos ainda. Veja que em Tito 1,5, Tito foi enviado com o trabalho de pôr as coisas em ordem. E em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Paulo diz a Timóteo assim, manda estas coisas e ensina. Ai, pastor, desconfortável esse ponto. Bíblico esse ponto. Essa bela figura bíblica quer dizer que o pastor é quem está à frente, quem cuida e quem se dedica a algo ou alguém. O retrato é meio que autoexplicativo. O pastor exerce a sua liderança sobre a congregação, ele tem autoridade para mandar, ele tem autoridade para pôr as coisas em ordem, mas essa autoridade não é feita de maneira mesquinha, nem para agradar os seus gostos pessoais, nem para defender os seus interesses, sob pena de ser reprovado por Deus, mas para o bem da própria congregação e acompanhada de ensino. Eu vou te dar um exemplo muito claro agora. Imagina um pai que está vendo a sua criança atravessando a rua assim, meio serelepe, sem prestar atenção, e você vê vindo um caminhão do outro lado. Qual é a sua reação? Você grita, para!
Depois que você preveniu a tragédia, é que você vai pegar o pequenino e vai ensinar para ele que ele precisa olhar para os dois lados e que ele tem coisas que ele tem que prestar mais atenção do que ele está fazendo. Não é mais ou menos assim, queridos pais? Não é mais ou menos assim? Aliás, nossas crianças são ótimas para brincar com tomada, faca, né, isqueiro. Eles adoram brincar com essas coisas. Talvez aqui seja um bom retrato da autoridade. É uma autoridade para dizer não e depois ensinar por que disse não. Não para poder agir, repito, de maneira mesquinha, sob pena de ser reprovado por Deus, mas para ensinar e para zelar e privar a saúde da igreja. Número 1, cuidar da igreja. Número 2, pastorear o rebanho. Número 3, presidir a congregação. Número 4, ensinar. Volte lá em 1 Timóteo, agora nós vamos ver quantas vezes Paulo fala de ensino como algo necessário e como uma das atribuições dos pastores das igrejas de Deus. Capítulo 1, versículo 3, ele usa o verbo admoestar. Capítulo 3, versículo 3, ele usa o verbo ensinar. Capítulo 4, versículo 6, ele usa o verbo expor. Capítulo 4, versículo 11, ele usa novamente o verbo ensinar. Capítulo 5, versículo 17, ele se refere aos presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino. No capítulo 6, versículo 2, ele diz, ensina estas coisas. 2 Timóteo 1, versículo 13, ele ordena que Timóteo mantenha o padrão das sãs palavras. Capítulo 2, versículo número 24, ele diz, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, observe, apto para instruir. Capítulo 4, versículo 2 de 2 Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E por fim, Tito, capítulo 1, versículo 9, exortar pelo reto ensino. Capítulo 2, versículo 1, fala o que convém à sã doutrina. Capítulo 2, versículo 15, exorta e repreende com toda a autoridade. O que está escrito ali é levar alguém a conhecer, a compreender, a entender, a saber, a fazer. Eu, para ajudar a minha compreensão, digo que o trabalho do pastor de ensinar tem 4 estágios. Estágio 1, informar. E pode ser qualquer assunto. Vamos tomar como exemplo aqui o batismo por imersão. 1, eu informo a igreja que o batismo é por imersão, que a aspersão não é uma alternativa à imersão. Que o batismo do Novo Testamento é imersão. Eu informo isso. Em segundo lugar, eu levo a igreja a confessar isso. A igreja a dizer, batismo é imersão. Em terceiro lugar, levar alguém a entender isso. Que lá no Novo Testamento, na língua que o Novo Testamento foi escrito, em grego, a palavra baptismose significa exclusivamente imersão. E o quarto estágio, veja, informar, levar a confessar, levar a compreender. O quarto estágio é capacitar a ensinar outros. E aí a obra está completa. Porque a quinta atribuição, para concluir este ponto da mensagem, meu tempo já está terminando, a quinta função de um pastor é capacitar os crentes. Não basta o pastor fazer, ser visto fazendo, ser aplaudido fazendo, não. Ele tem que levar os crentes a serem capazes de fazer, a serem capazes de orar, de ler a Bíblia, de evangelizar, de confessar as doutrinas, de defender o Evangelho, de sustentar a obra. É a ideia da multiplicação, como ele diz, Paulo em 2 Timóteo 2,2, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Ou, mais um texto, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o objetivo até deste momento aqui não é meramente informar, nem tampouco, como nós vemos muitos, desviarem este momento da pregação como um momento de entretenimento, talvez um entretenimento emocional, talvez uma mensagem bonita que faz a pessoa chorar.
talvez uma mensagem eloquente que faz a pessoa se arrepiar, talvez uma mensagem divertida que faz a pessoa dar umas risadas. E alguns se especializaram nesse ramo. O objetivo é apresentar a verdade da palavra de Deus de maneira clara o suficiente para que você se aproprie dela e responda pessoalmente a ela. Quer no ponto da evangelização, quer em qualquer outro ponto da vida cristã, o objetivo da mensagem é apresentar com clareza suficiente para que você se comprometa com aquilo que está sendo apresentado e responda a Deus com a sua própria vida. Não é apenas despejar informações, mas importa muito, e para mim eu penso que o resultado do meu sermão é o que você vai fazer amanhã. Ou a forma como você vai, se este é o caso desta própria mensagem, olhar não para mim, mas para qualquer outro pastor, para a posição do pastor, para o ofício, para o ministério do pastor. A relação, eu quero falar rapidamente sobre isso e aqui concluir, entre os bispos e os santos. O santo não está numa posição de consumo, de avaliação, de crítica. O santo não está colocado no lugar de sedentário, de sentado. O santo é o servo empenhado, engajado, que trabalha para o reino de Jesus Cristo. Se você entender isso, você vai entender qual é o papel do pastor. O pastor é o treinador do time. Eu gosto dessa ilustração. Ele não é o lutador de boxe que entra sozinho no ringue. Não. Ele é o treinador de um time que nem entra em campo. Mas o time executa. O time joga o jogo. O time é a igreja, capacitada, ensinada, treinada. O campo é dessa porta para fora. Eu não estou lá no seu ambiente de trabalho. Eu não estou dentro da sua casa convivendo no seu lar. Mas lá é o lugar onde você vai testemunhar e demonstrar o seu cristianismo, e praticar o seu evangelismo, e praticar a sua santidade, e honrar o nome de Jesus Cristo. Então, aqui é o treino, lá é a prática. Se a gente entende isto, então a gente entende muito bem, com clareza, sem dificuldades, qual é o papel e o propósito de Deus em suscitar pastores para as suas igrejas. Então a igreja tem para com seus pastores deveres de amor, de respeito, de intercessão, de honra, de aceitar a condução, de retribuir cuidado com cuidado, amor com amor. No fim de todas as coisas, vão ficar para trás as nossas lembranças, nossas atividades, nossas ocupações, nossas viagens, nossas férias, nossas posses. Tudo isso vai ficar para trás. Nós vamos partir desta vida para uma vida eternal com Cristo Jesus, onde essas coisas não terão nenhum importe, mas terá importe e fará diferença a qualidade de nossa vida cristã, o fruto da nossa santificação. Fará diferença nossa consagração ao Senhor Jesus Cristo. No fim de tudo, irmãos, depois de toda esta conversa, fica uma coisa: o pastor é colocado por Deus na vida dos crentes para encorajá-los a se dedicar mais a Jesus. É isso que importa. O carro que você dirige, quantos diplomas estão pendurados na tua parede, a marca das tuas roupas, você sabe no fundo do coração que isso não importa. Mas você sabe também que para a eternidade vai fazer muita diferença seu relacionamento com Cristo, sua santificação, sua vida de oração, sua intimidade com Deus, sua evangelização, seu testemunho. Então permita que eu ocupe este lugar na sua vida e na vida desta igreja. Deixa eu ser quem sempre traz isso à sua memória. Deixa eu ser quem sempre traz isso à sua memória. Que o melhor uso que você pode fazer
destas 5, 6, 7, 8 décadas de vida que Deus te dá nesse mundo, é ajuntar tesouros no céu. Vamos orar, amigos, e vamos buscar a Deus em oração. Eu não sei o que você esperava ouvir quando entrou aqui essa noite. E nem sei que peso estes assuntos têm para você. Mas existe um assunto que é o assunto superior a todos. Foi falado hoje de manhã, foi falado novamente agora à noite. A sua necessidade de se apresentar ao Senhor Jesus Cristo. A sua necessidade de responder ao chamado de Jesus Cristo que diz: segue-me. O Senhor Jesus Cristo diz: segue-me. Você responderá ao chamado de Jesus Cristo, amigo? Ou você dirá assim: Jesus, depois eu penso nisso? Não, não diga isso. Diga a Ele: Senhor, eu te seguirei. Talvez você nunca tenha feito isso na sua vida. Faça hoje, faça agora. Diga ao Senhor: Senhor, eu te seguirei. Talvez você dirá ao Senhor: Senhor, eu te segui, mas não te sigo mais. Senhor, eu te seguirei. Talvez você precise seguir o Senhor no batismo. Você está adiando isto. Diga: Senhor, eu não adiarei mais. Você está visitando esta igreja e o Senhor te orienta a se unir a esta igreja. Tome essa decisão e diga: Senhor, eu obedecerei a tua orientação, eu me unirei à igreja, eu farei aquilo que o Senhor mandou fazer. Mas, mais do que tudo, eu quero me dirigir aos amigos que ainda não conhecem o perdão dos pecados e a bênção da salvação em Jesus. Diga ao Senhor Jesus: toda a igreja está orando por você. Diga ao Senhor Jesus: Senhor, dá-me esta bênção, dá-me esta salvação, dá-me esta graça. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela tua presença entre nós, e obrigado, Deus, pelo privilégio de oferecermos este culto ao Senhor. Obrigado, Pai Celestial, por cada um que o Senhor trouxe a esta casa esta noite. Obrigado, Senhor Deus misericordioso, pela tua bênção que tem nos acompanhado. E obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelos teus propósitos revelados na tua palavra. Agora vem, Senhor, completar a obra da tua palavra no coração de cada um que ouviu segundo a tua vontade. E faz, ó Deus, com que todos tenhamos a misericórdia e a graça do Senhor. Faz, Senhor Deus, com que entendimento seja dado dos teus propósitos a cada um e a todos. E se um coração, Deus, está sendo tocado pelo teu Espírito esta noite, a buscar a Cristo como Salvador, Pai, toma pela mão e conduz ao Salvador, Deus, e a salvação e a vida eterna. Obrigado, Deus, pela semana que se inicia na tua presença, neste tempo, juntos uns dos outros e juntos de ti na tua palavra. Mas que o Senhor nos dê graça, Senhor, para que não sejamos somente ouvintes. Não, isso o Senhor não quer de nós. Mas que sejamos praticantes. Sejamos aqueles que vivem em comunhão contigo, aqueles que vivem para realizar os teus propósitos. Obrigado, Pai. Obrigado. E que ao longo da semana que hoje se inicia, seja da tua vontade ser conosco, nos guardar do mal, nos proteger dos perigos, prover as nossas necessidades, orientar os nossos passos, nos guardar no teu amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito de Deus, seja conosco, irmãos, hoje e a cada dia, até o dia em que Jesus Cristo virá para nos buscar. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz: amém.